Isso passa tão rápido, né? Parece que era ontem que estávamos aí no último encontro falando sobre liberalidade. E eu tenho certeza que eu ouvi testemunhos de pessoas que entraram aí em níveis diferentes em Deus depois daquele culto. Aliás, eu estava agora à tarde. É o nosso 6º encontro aqui num total de 9. E vamos repassar rapidamente o que foi ministrado nesses 6 encontros. Eu creio que todos eles foram gravados, né? Eu creio que dá para você ouvir ou reouvir, se você perdeu alguma, porque não foram só ministrações, mas ativações em áreas específicas. Então vamos lá. O primeiro encontro nós falamos sobre identidade, usando a questão de Mateus, sobre o improvável publicano, comissionamento, chamado. Segundo encontro falamos sobre santidade, um chamado à santidade. Terceiro encontro falamos sobre voltar ao primeiro amor, o relacionamento, o teu fervor com Deus. No 4º encontro foi família, que daí foi dentro de um contexto da igreja aqui, já no seminário da família que eu tive com a minha esposa, que aliás foi tremendo aqui, né? O 5º encontro foi finanças. E o 6º, e é engraçado que eu não venho preparado, irmãos. Eu chego aqui na cidade e é que Deus fala. Não adianta nem eu tentar me preparar com antecedência. Eu quero ministrar sobre... É de Deus, irmão. Nem Salomão em toda a sua glória pregou tomando café, irmão. Amém. E esse encontro, o 6º encontro, Deus me fez lembrar de uma palavra que há muito tempo eu não prego, sobre o David Copperfield de Novo Testamento, Simão o Mágico. E é uma palavra muito específica ao teu coração nessa noite. Me acompanha hoje meu pai, que está aqui, né? Não, é pai biológico, tem às vezes o pai espiritual, né? Mas meu pai mesmo, de sangue, que está aí me acompanhando hoje nessa empreitada, e tem sido uma bênção aí nessa viagem que vai ser um pouquinho mais longa, né? Nós vamos estar aí amanhã também, né? Um momento aí, e vamos voltar só no sábado. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 9. Eu vou ler alguns versículos alternados. Vai ser colocado aqui? Vai? Então, Atos 8, 9, eu vou ler com vocês. Vamos ler alguns versículos alternados. Vamos ler o 9, o 10, o 13 e depois o do 17 ao 20. Vamos lá. O 9 primeiro. Não, é Atos 8, 9. Atos 8, 9. Atos dos Apóstolos. Aí. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera o quê? A arte mágica. Por isso que eu falei que o tema é Simão o Mago, tá? E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. 10. A qual todos atendiam, desde o menor até o maior, e diziam que esse cara, ele era a grande virtude de Deus. Pula para o 13 agora. 13. E creu até o próprio Simão. Ele foi batizado, né, nas águas ali, ficou coladinho com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas, as curas, as operações de Deus, ele ficou atônito. Vamos agora saltar para o 17. 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Feche teus olhos, Pai. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua bondade, misericórdia. Espírito Santo, que eu possa pregar envolto em teus braços, e que esse texto possa entrar em nossos corações com força nessa noite, Pai, e que possamos apenas refletir a tua vontade, meu amigo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?
Lá atrás vai estar os materiais, a maioria tem, e eu resolvi fazer no mês de agosto aquela mesma promoção, que é o kit todo, todos os materiais da área da família, os livros todos que estão lá, os lançamentos todos por R$90, você pode dividir em 2 vezes lá, e porque as pessoas compraram muito para presentear, aproveitaram que o valor está muito abaixo do que é o normal, e não tem coisa melhor que você evangelizar alguém às vezes com material, né? Principalmente casamentos rebentados, famílias rebentadas. Às vezes um material, um CD, um livro não, faz toda a diferença. Irmãos, eu vou começar. Deus me deu essa palavra anos atrás sobre Simão o Mago, só que ela nasceu de uma experiência. Então não tem como nem eu entrar no texto sem relatar para vocês essa experiência que eu tive anos atrás, mas muito tempo atrás mesmo. Eu participava de uma igreja na zona sul de Joinville, e eles tinham na época lá os chamados cultos de vitória. Não sei se tem em comum em Mogi das Cruzes, as igrejas fazem isso, né? Mais ou menos. Como é que funcionava isso? 7 semanas, campanhas, a pessoa vinha e orava por algo, e essas campanhas tinham temas. Por exemplo, tem uns temas bem assim, né? Aqueles que chamavam clama a mim e responder-te-ei, né? Aquelas coisas assim, que queres que eu te faça? E esses textos assim de impacto, né? Que a pessoa ia lá e botava dentro de Deus a sua vida. E nós tínhamos um obreiro lá, amigo, que ele era o líder deste culto, porque aquele culto era considerado como um ministério da igreja, levado muito a sério, e realmente bastante pessoas envolvidas para orar e tal. E eu me lembro que num domingo à noite, vocês estão começando uma série também, Estamos em Guerra, e vocês vão entender a conexão desse texto com o tema, porque a nossa guerra, irmãos, no meio da mensagem eu faço o link. Ele foi anunciar no domingo à noite a série que ia começar, melhor, a campanha que ia começar na quinta. E ele falou assim: irmãos, não sei, porque geralmente é textos de impacto, né? Naqueles cultos de vitória, como eu falei. Ele falou assim: ó, o tema dessa campanha é diferente. Deus falou comigo madrugada aí dessa semana, e o tema da campanha vai ser: Deus vai abrir os teus olhos. E deu de dedo na turma. Eu nunca tinha visto, e não tem nem versículo bíblico, é esse mesmo, que às vezes tem, né, o texto bíblico, tem a menção. Não, Deus vai abrir os teus olhos. Então ficou assim, os caras tirou isso de onde? Mas eu falei: irmão, o que eu entendi na época? Eu falei: se Deus falou com o camarada, irmãos, se Deus falou com o pastor que a série de agosto é Estamos em Guerra, entre no rio. Em que áreas você pode guerrear? Nós começamos ontem a série de agosto lá na igreja, a série Meu Amigo Espírito Santo. Irmãos, ontem foi uma doideira já, a presença, o que o Espírito Santo já se revelou. Então a gente leva a igreja toda a se envolver com a questão do Espírito Santo, por exemplo, no mês. E eu falei: Deus, eu vou entrar, vou fazer esse propósito. E eu comecei a orar. Aonde que os meus olhos precisam ser abertos? Falei: vou orar também. Pronto. Passou-se um dia da campanha, 2, 3, numa ali pela 4ª para 5º dia da semana do propósito, o pastor chegou para mim na entrada do culto assim: ó, o irmão tal, o irmão X, que fica cuidando do estacionamento, não vai poder vir por motivo de doença. Você tem como ajudar, dar uma força para nós lá fora? Eu falei: com certeza, nunca tive problema em servir, não importa a área, como, de que jeito, não tem problema. E já fiquei lá, e assim, né, é parecido com isso aqui, porque dá para ver os carros lá fora daqui, né? Então eu ficava cuidando dos carros, tipo, com o olho lá nos carros, com a Bíblia aberta e olhando lá dentro também, né? Que tá, qual que é a palavra que está rolando lá, ouvindo, e com aqui, um olho lá. E de repente, irmãos, o pastor, em determinado momento, começou a orar. Irmãos, e genuinamente orar: ó, eu quero orar pelas suas, como é que eu posso chamar assim? Estou falando problemas, dificuldades, propósitos, na área de doença, na área de finanças, na área, sabe? Orar por bênçãos de Deus sobre a tua vida. Pronto, achei a palavra. Orar pelas bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Começou a orar, e de repente, então, eu lá no estacionamento, com um olho no carro, um olho no culto, um olho na Bíblia, o Senhor fala comigo. Bom, mas tem vezes que Deus fala com você, tem vezes que Deus grita. Aqui foi um grito de Deus.
E ele começou a ministrar o seguinte: peça para a minha igreja abrir os olhos para a importância das almas, de conversão, de salvação, e deixa que o resto eu vou acrescentar. Deus estava abrindo os meus olhos no estacionamento daquilo que realmente é importante para o reino: almas, conversões, vidas nos pés de Cristo, sangue de Cristo alcançando pessoas. E eu fiquei com aquilo, e o Espírito Santo falou: vai lá e fala para o pastor, mas está no meio do culto, não interessa. E fiquei naquilo, até que, irmão, larguei a Bíblia em cima do capô de um carro e saí correndo. Eu entrei correndo na igreja. O pastor tinha acabado de passar por uma menina cantar uma canção lá. Eu grudei ele, eu falei: Deus falou comigo, e chorava e falava. O pastor Marcos Santana na época, e falei para ele assim, Deus falou isso. E ele entendeu que foi uma palavra de Deus, não por mim que sou limitado, mas ele entendeu que naquele momento era Deus falando. Ele parou todo o culto, irmão, para, e levou a igreja a um nível de arrependimento. Irmão, aquele culto foi extraordinário. Sabe o que era aquele propósito dos 7 semanas para a vida da igreja? Deus abriu, não foi o olho de alguém, Deus abriu o olho de uma igreja inteira. Por isso Deus falou na madrugada com aquele obreiro, falou ali, e ele levou a igreja a partir daquele momento numa pegada de evangelismo e de fome de falar de Jesus, diferente de tudo aquilo que já tínhamos vivido. Foi nesse contexto que Deus me levou a Simão o Mago, que me deu essa palavra naquela época. Porque entenda uma coisa: nós, infelizmente, como igreja, temos perdido um pouco o foco daquilo que é importante. Quer um exemplo? Eu vou usar um exemplo aqui de culto. Olha só. Entra na Koinonia 2 de agosto de 2018, hoje, culto, quinta profética, um paralítico, certo? Nunca andou, deficiência nas pernas, nunca andou. Vem, entra alguém, coloca ele ali perto de uma cadeira, no canto, ou fica ouvindo aqui na frente, ou lá no fundo. Ele está ouvindo a palavra. De repente o pregador, o pastor da igreja, qualquer obreiro, enfim, alguém usado por Deus com uma autoridade, ele chega assim: você, em nome de Jesus, levanta e anda. E o camarada joga a cadeira de roda na parede e sai correndo pela igreja. O que você acha que ia acontecer aqui? Diz aí, irmão. Cadeira para cima, se tivesse arma ia dar tiro, aleluia, glória a Deus, tá uma muvuca aqui, um desespero. Mas claro, não é todo dia que você vê um milagre desse. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que aconteceria com a Koinonia nas próximas semanas? O que é esse negócio dessa igreja que está levantando paralítico aí? O que é isso? Vamos lá ver que negócio é esse, que unção é essa? Vamos lá ver. Irmão, se prepara para enfiar a cadeira. Ok, rebobina a fita. 2 de agosto de 2018, entra na Koinonia, culto de quinta profética. Um cara passando ali na frente, cabeça baixa, ele está indo tirar a sua própria vida em casa. Ele está indo, passando por aqui, ele está indo tirar. De repente um obreiro chega assim: olha, ei, você aí. E ele, que tal? Você precisa de Deus, usa ali para falar alguma coisa com ele. Não sei, entra aí para o culto, entra aí. Não. E o cara naquela, não sei, vou. Ele decide consigo assim: cara, eu estou indo me matar, vai ser minha última tentativa. E ele senta ali atrás, mesmo lugar que o cadeirante. Aí, de repente, no final da pregação, alguém aqui faz um apelo, alguma coisa assim e tal. Quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar a sua vida, mudar a sua vida, mudar a sua história. O camarada levanta a mão em lágrimas lá no fundo, vem, se joga no púlpito e fala: eu lanço a minha vida nos pés do Senhor. Ele se entrega em lágrimas, em choro, e decide mudar de vida, e muda, e vai para casa agora, não mais para se matar, vai para casa para reconstruir a sua história. O que acontecia aqui? O que acontecia aqui? Cadeira para cima, tiro também. Mais um aí, tá tudo certo. A igreja, a Koinonia, nas próximas semanas, ela IEG?
Você viu como o foco da igreja está errado? O que é mais importante, um paralítico levantar ou uma alma que estava em rota de colisão com o inferno entregar-se ao Senhor Jesus no altar? Nós estamos, irmãos, perdendo o foco daquilo que é vital. Quarta-feira agora, ontem, no culto de abertura da série Meu Amigo Espírito Santo, 7 almas se renderam ao Senhor Jesus lá. E um deles ainda, em lágrimas, um senhor que estava visitando, em lágrimas, chorava muito. Sabe aquela pessoa que entrega a vida no altar assim, com violência? E eu comecei a olhar aquilo e falei: Deus, a gente não pode perder aquilo que é vital, aquilo que é importante no reino. A igreja não pode trocar os seus valores. A gente não pode entrar numa rotina de igrejeiros que se enchem, se enfadam com tanto conhecimento e esquecemos que a nossa prioridade é levar Jesus ao perdido, é levar Jesus àquele que precisa ser alcançado. Por isso que a mensagem dessa noite, ela é um desafio e uma proposta que você vai entender no final. Mas talvez você faça a seguinte pergunta para mim, e ela é lícita: pastor, o que tem a ver paixão por almas, falar de Jesus, com Simão o Mago? Nada a ver. Vamos tentar linkar e fazer a conexão então, e para isso deixa eu introduzir historicamente essa passagem. Então eu quero que você deixe aberto em Atos 8, se quiser projetar Atos 8:1, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos 8, nós vamos ler bastante aí, nesse capítulo. Antes de Atos 8:1, pode deixar aí, vamos entender o comissionamento da igreja. Jesus, quando é assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele dá uma ordem ali, ele declara um comissionamento geográfico da igreja. Então ele fala assim: recebereis poder, recebereis virtude. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Você recebe poder para quê? Para ser testemunha de Cristo, pronto. E aí quando ele termina de falar que vocês vão receber poder para ser testemunha, ele aponta 4 geografias que desde sempre já estava no coração de Cristo para que a igreja avançasse. Então assim, ele fala assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Pronto. Era para serem testemunhas em todo o globo, em todo o planeta, aonde o Espírito enviar. Ok, eles recebem, eles entendem, Jesus parte, vem o poder que ele prometeu que viria. Atos capítulo 2, ali você vai ver o Pentecostes. E o que acontece com a igreja? Atos 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Tudo mocosadinho ali em Jerusalém. E aí, por causa da perseguição, o que ocorreu o quê? É que eles foram dispersos. Porque assim, às vezes para Deus nos tirar da zona de conforto, tem que vir uma perseguiçãozinha de leve, para você levantar um pouquinho e se mexer. Então tem que vir uma perseguiçãozinha, para aí eles então irem para a Judéia, para Samaria, e os apóstolos ficaram na base. Ok. Uns homens piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele um grande pranto, né? Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastavam homens, mulheres, os encerrava na prisão. Mas, aqui agora, os que foram dispersos por causa da perseguição fugiram. Aonde eles iam passando, eles faziam o quê? Teve que ser meio via fórceps a coisa, né? Havia um comissionamento geográfico. A igreja se atrofiou em Jerusalém. Deus tem que permitir uma perseguição para o povo acordar. E eu espero que isso não precise acontecer comigo e com você, para a gente acordar para a nossa missão de evangelizar os povos, as nações, o teu vizinho e quem quer que esteja ao seu lado, que Deus permitir.
Eu espero que isso não precise acontecer. Aí, nesse contexto de dispersar, de um foi para lá, um foi para cá, versículo 5, Atos 8:5. E descendo Filipe, um deles chegou então aonde? A Samaria para pregar. E é o Filipe em Samaria que é aonde toda a história aqui ocorre. De hoje, a história de hoje pelo menos, que é onde Simão, o mago, entra na história. Simão, o texto diz que nós lemos, que ele era perito em artes mágicas, um ilusionista da época, e não era qualquer um ilusionista. Ele ganhou a atenção, ele ganhou o crédito de muita gente daquela região. Você percebe nos textos ali que eles aclamavam ele ou falavam que ele era a grande virtude de Deus, cara. Numa versão mais apurada do grego para aquele texto que nós lemos, a tradução seria o grande poder. Ele era chamado de o grande poder. Então o cara, na arte do ilusionismo, na arte da mágica, o cara era o cara. E ele agregava uma multidão de discípulos. Eu fui pesquisar em alguns escritos de Irineu, de um historiador do passado, que ele possuía, Simão, um nome em evidência na região. Ele tinha muitos discípulos, muitos discípulos. Isso aqui estou falando em termos de informação histórica. Aliás, um número muito expressivo de discípulos. E segundo a parte histórica, ele foi casado com uma ex-prostituta chamada Helena, na qual se tornou uma espécie também de divindade naquela região. Então era o grande poder casado com a deusa. Era mais ou menos isso. E aí Filipe está pregando em Samaria e Simão está ali, paralítico levantando, braço crescendo, cego passando a enxergar. Que doideira é essa? Que doideira é essa? Isso eu nunca vi. Nem o meu melhor poder se compara a essa coisa aí. E o cara, não sei até que ponto, ele ouviu o evangelho e se converteu no ministério de Filipe. Que tipo de conversão foi essa? Genuína ou não? Mas a palavra diz que ele se converteu. E não só se converteu, vou descer as águas. O cara foi batizado. E não só foi batizado, vou levar a mala de Filipe. Ficava do lado ali. Filipe ia para lá, ele estava junto. Filipe ia para cá, ele estava também. E ele vendo tudo o que acontecia, os milagres, as operações. E esse cara foi pirando o cabeção. A Bíblia fala que ele ficou atônito com isso tudo. O que acontece? A igreja lá em Jerusalém ouve deste avivamento que está ocorrendo em Samaria. Salvação, milagre, poder. E aí o que acontece? Uma decisão estratégica e ética e prudente. Os apóstolos, 2 são enviados para ver como está o andamento da obra em Samaria. Então Pedrão e João vão até Samaria. Vamos lá ver o que está acontecendo. E eles olham ali, oh meu Deus, é de Deus o negócio. E o que Pedro e João falam? A primeira coisa: vocês já receberam o Espírito Santo? Falaram em línguas? Não, nem sabemos o que é isso. Então, toma. E pronto, gente. Caiu todo mundo falando em línguas. Aí foi o reteté de Jesus em Samaria. Simão já estava atônito com o que Filipe estava fazendo. Quando ele olha Pedro e João, não. Aí esses caras são o supra-sumo. Ele pira, imagina. Porque, irmão, Simão, ele era perito na arte do ilusionismo. O cara que é perito na arte do ilusionismo, ele sabe diferenciar o que é falso do que é verdadeiro. Até porque ele era especialista no falso. Então ele sabe diferenciar bem o que é falso do que é verdadeiro. E o cara, quando ele olha Pedro e João fazendo aquele negócio, falou: não, é verdadeiro o movimento. A coisa aqui
ponta firme. Aqui, né, o negócio aqui é forte. E quando ele olha aquilo, se ele já estava atônito, agora ele entra em êxtase. E o que Simão quer? Eu quero ter o mesmo dom, eu quero tocar e fazer, e eles também caem e falar a língua estranha. Eu também quero isso daí. Há algum problema ele em querer fazer isso? Há algum problema em querer dons? Então até aí está tudo certo, não tem problema nenhum. Aliás, só não tem mais quem não busca, né? Só não. É o princípio de ação e reação no reino. Tornai a mim, diz o Senhor, e eu tornarei a vós. Até aí tudo certo, tudo bom, tudo tranquilo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. A grande questão agora é que ele pega e oferece dinheiro para comprar o dom de Pedro. Aí ele começa a se perder. E aí Pedro vem dar no meio, né? Não deixa, pá, já dá, já não, você lê o texto comigo. O pecado de Simão, o mago, foi tão grotesco que se você procurar no teu dicionário hoje, Aurélio, Micael, seja lá o que você tiver, o termo simonia, quem já ouviu falar? Poucas pessoas, ou quase ninguém. Ali só pessoa. O termo simonia é compra e venda de influência e valores na igreja. O pecado de simonia é você negociar o sacro, o santo. O pecado de Simão foi tão grotesco que até hoje o pecado de tentar comprar algo santo vem do nome dele, Simão. Por isso o pecado de simonia. De tão marcado que ele ficou na história. Você pode tirar a prova real e ir lá procurar no teu dicionário, chegar em casa. Amém? Ou no teu dicionário virtual aí, depois você achar. Como é que terminou a vida de Simão, o mago? Não, a gente fica muito em aberto ali. Será que o cara aceitou a repreensão de Pedro e voltou para a casinha? Será que ele espirrou? Não sei. A Bíblia não diz ali só a repreensão e ele fica um pouco assim, um pouco de remorso e tal. Não, por favor, tal, né? Não dá. E olha que eu fiz uma pesquisa extensa anos atrás. Falei, tudo isso surgiu após aquela experiência lá do culto da campanha da vitória. E eu fui fazer pesquisa, pesquisei em historiadores, e a única menção que eu achei de Simão o mago, extra o nosso contexto bíblico, que a Bíblia foi num livro apócrifo chamado Atos de Pedro. É apócrifo, não é canônico, né? É apenas uma informação histórica que faz uma menção do final da vida de Simão o mago. Se foi verdade ou não, não sei. A título de curiosidade eu vou falar para vocês o que estava escrito lá no tal de Atos de Pedro. Que Simão, após a repreenda de Pedro, ele volta para o mundo da mágica, ele volta para o mundo do ilusionismo, né? E quando Pedro está novamente passando em Samaria, ele está passando por uma praça central, e Simão, para provocá-lo, começa a levitar na frente de Pedro, para provocar e mostrar que realmente o grande poder é ele e não o apóstolo. Pedro dá de dedo que te repreende em nome de Jesus, ele cai e ele é apedrejado pela multidão e morreu. É isso, pastor? Não sei, eu estou falando de uma história, de uma única informação que eu achei histórica sobre um possível final de Simão o mago, num livro apócrifo. Agora, também não é o mais importante aqui para nós hoje, porque o mais importante aqui, eu quero me concentrar na motivação de Simão o mago. E é aí que eu quero fazer a conexão que eu fiz lá na frente, lá no início. Nesse ato de Simão o mago, nós vemos dois tipos de pecado: o pecado grotesco e o pecado sutil. O que é o pecado grotesco? Simonia. Está claro? Simonia. Tentar comprar
O dom de Deus com dinheiro, pronto, está claro. O texto fala, está diante dos nossos olhos, foi um pecado absurdo. Qual que é o pecado sutil que não aparece nas entrelinhas? Ou aliás, que está nas entrelinhas? Benefício próprio. A questão de Simão aqui era, vamos arrazoar com a gente, puxa, se eu já sou chamado de o grande poder, se eu tiver o dom que esses caras têm, você chamar de quê? Quinta divindade dos querubins, do universo, o que eu não vou ser chamado? Aonde eu irei e o dinheiro que eu poderei ganhar se eu acoplar no meu repertório esse negócio aí do o que eu vou, aonde eu vou alcançar? Aonde eu paro se eu acoplar no meu repertório esse negócio? Então a ação de Simão, o gesto de Simão, o pecado de Simão mostra que na verdade a motivação dele em momento algum estava no reino, estava em vidas, estava em almas, estava no seu próprio umbigo. Foi uma mensagem que eu preguei há meses atrás, há tempo atrás na igreja, num domingo à noite, que eu preguei sobre a síndrome do Sofu. Quando eu anunciei o tema, eles ficaram me olhando assim, pastor, está ficando doidão mesmo, né? Sofu é a síndrome de olhar fixo no umbigo. Eu só olho para aqui e não consigo olhar para o lado, não consigo olhar para a lateral, eu não consigo olhar para o meu próximo, eu não consigo olhar para aquilo que realmente vale. Qual a conexão então de Simão o Mago com as almas? Porque o retrato da motivação de Simão é o retrato da nossa geração. Talvez a gente não tenta comprar, talvez a gente não chegue a um ato tão escandaloso como Simão o fez, mas ainda assim as nossas motivações elas são muito egoístas. É só o meu negócio, é o meu trabalho, é a minha vida, é o meu ministério, é isso. A gente se preocupa tanto com as nossas coisinhas e olha muito pouco para o lado, para aquilo que realmente necessita, que são vidas, são almas. E mal nós sabemos que o princípio básico de crescimento, inclusive, é aquilo: cuide das coisas do Senhor e Ele vai cuidar das suas. Se preocupe com aquilo que é importante, irmãos. Não há prazer mais intenso nessa vida do que você conduzir uma pessoa a Cristo. Não há. Uma pessoa que estava indo em rota de colisão com o inferno, uma pessoa perdida, e que você olha hoje, por uma instrumentalidade sua, irmãos, a glória é dele, mas a alegria é nossa. De você se alegrar e ver, puxa, mesmo com as minhas falhas, eu pude ser importante na vida daquela pessoa. Deixa eu contar um testemunho. Trabalhava anos atrás numa empresa, o nosso setor eram todos cristãos. Então veio um rapaz aqui de São Paulo trabalhar com a gente, era São Paulo capital. E esse rapaz, ele, por um histórico familiar, por uma questão de vida pessoal dele, era uma pessoa muito fechada e uma pessoa muito mal-humorada, muito de mal com a vida. A gente falava: ó, o sol, tá ruim. Chovendo, tá ruim. Tá ruim. Era muito difícil se relacionar com ele, uma pessoa de difícil relacionamento. E eu falei ainda para o meu chefe, que era cristão também: poxa, esse cara não veio parar no nosso setor à toa, deve ter um propósito. E eu tentava falar de Jesus aqui e ali, e o camarada não dava margem, não dava margem nenhuma. Mas eu não desisti. Eu falei: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia, me mostra a porta para eu entrar. Sempre tem uma portinha para entrar, alguma coisa aqui, né? Até que um dia, num café daqueles, num trabalho, ele deixa assim soar, porque ele era um cara que sempre se interessou por astronomia, universo, NASA e tal. E eu falei: é por aqui. Achei o caminho. Porque na época eu conheci um pastor que trabalhou na NASA, tem um testemunho, pastor Alfa, Daniel Alfa. Então, testemunho de vida muito forte. E eu tinha vários CDs de pregação dele.
E ele contava nesses CDs algumas experiências de vulcões, de experiências assim. Eu falei, cara, isso aqui vou tentar aqui. Aí eu chego no trabalho, no dia seguinte, cara, eu tenho um CD de um cara aqui que trabalhou na NASA, ele conta, e eu peguei justamente um CD que ele fala de uma experiência bem bacana, assim, bem e tal, de vulcão, de não sei o que e tal, umas coisas doidas. E eu, cara, você gostava de pirar, cara. Ele, daqui para mim, então, eu gosto disso, eu gosto. Mas nem falei que o cara era pastor. Falei que era um cara que falava de umas coisas bacanas. E ele foi ouvindo aquilo. Eu tinha vários CDs no carro dele, de pregação. Ele vinha muito de Joinville na época pregar, onde eu morava. E no dia seguinte, ele me pega já no café da manhã. Tem mais um desse aí para mim, dá uma olhada aí. Esse CD aí. Cara nervosão, os caras doidos, né? Assim, então. E eu já estou com um monte no carro, já fui na hora, no estacionamento, peguei, está aqui, mais um. No outro dia, no terceiro, tem mais um aí também desse aí, mais uma coisa desse aí que eu vi e tal. Ele estava ouvindo todo dia à noite, chegava em casa, a primeira coisa que ele ouvia. E ele, fui no carro, mais um. Aí passou o final de semana. Na segunda-feira, ele parece que reouviu no final de semana uns 3 de novo. E ele chegou para mim assim no almoço e falou assim: André, vem cá, como é que eu faço para conhecer um pouco mais desse Jesus que ele fala tanto nos CDs? Daí eu não sei muita coisa, mas o pouco que eu sei eu vou tentar compartilhar. Como é que você pode bater um papo comigo? Ele falou: ó, o único momento que eu posso é no intervalo. E era no intervalo que eu tirar aquela sonequinha abençoada, né? Então assim, às vezes até para ganhar alguém para Jesus, você vai sair da zona de conforto. Falei, só no almoço, então pode ser. Peguei um Novo Testamento, daquele azulzinho pequenininho, sabe, dos Gideões Missionários, isso aqui. E fui lá onde ele ficava, num depósito da controladoria, um depósito que era onde ficavam as tralhas. Realmente ele trabalhava num depósito, um arquivo morto, né? Ele fazia uma parte bem pesada do trabalho. Falei, não, vai ser lá no teu ambiente lá, vamos sentar lá. E começamos. 2 banquetinhas no meio daquelas tralhas todas, daquele depósito, ferragem. E eu falei, vamos começar então em João capítulo 1, versículo 1. Vamos ler o Evangelho de João junto, eu vou te explicando alguma coisa. No princípio era o verbo estava com Deus. Ele falou, mas isso aqui é português ou é aula de português? Ou que verbo é esse? Não, calma, eu vou te explicar. O verbo aqui é Jesus e tal, explicando e tal. E era muito engraçado, e foi um dia, tal, João 2, Caná da Galileia, João 3. Irmãos, agora a gente chega em João 3. Isso já tinha passado aí já umas 2 semanas. A gente foi bem devagarzinho e conversava sobre a vida, falava de alguma coisa. Quando eu chego em João 3,16, o texto que você conhece muito bem, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito e tal, e eu entendo que é a hora de fazer o apelo, que eu até então não tinha feito. Eu falei, meu amigo, você quer levar esse Jesus para casa, você quer tal. Eu falei do plano de salvação para ele, e ele levantou e falou assim, eu quero, André. E eu me lembro que nós num depósito cheio de ferro velho do lado, 2 banquetinhas, ele aceitou Jesus aqui no meu peito, chorando desesperadamente, clamando por Jesus, lavando a minha camisa com lágrimas. E ali os céus se abriram, porque é o que Lucas 15:7 fala, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 1000 outras coisas que nós possamos fazer. Ele aqui, irmão, aceitou Jesus aqui. A minha igreja era muito longe para ele não tinha carro com a esposa e filhos. Chamei um pastor perto lá da casa dele, conversei, cara, cuida dessa ovelhinha para mim, discipula ele e tal, encaminhei ele para uma igreja lá perto, e o pastor cuidou dele, abraçou ele, irmãos, e foi uma coisa interessante, porque a conversão dele foi muito fulminante. Aquele cara que vivia resmungando no corredor, ó dia, ó vida, ó azar, né? Porque tá ruim, tá... Era um cara que agora, volta e meia eu encontrava ele no corredor agora, falando de Jesus para alguém, e nem sabia direito nada, assim, quase. O pouquinho que ele aprendia, o que ele ouvia o pastor pregar no domingo,
Jesus curou pão e peixe, multiplicou. Olha, irmão, Jesus um dia multiplicou um pão e peixe. Ele já replicava aquilo a semana inteira para alguém. Já pegava a mensagem do pastor domingo à noite e já pregava aquilo para todo mundo a semana inteira. E foi. E era bom, irmãos, pensa, um cara que, não se dava bem com ninguém. Agora às vezes eu passava ele lá no cafezinho, no almoço, falando de Jesus para alguém, sentado e tal. Ou o culto ontem foi uma bênção, eu estava num culto, Jesus falou e tal. E foi interessante porque ele tinha um curso de segurança do trabalho, mas estava meio aposentado, e apareceu uma vaga interna para isso. E eles falaram que eles queriam aproveitar alguém internamente. E eu falei, cara, vamos tentar? Não, cara, tem muita gente mais preparada que eu. O meu cursozinho lá que eu fiz há muito tempo atrás, falei, vamos colocar diante de Deus, eu vou lá contigo se inscrever com você, e nós vamos para a oração. Se essa porta for tua, vai se abrir. Fui lá com ele na segurança do trabalho da empresa ainda, ó, Andrezinho aqui tem coisa e tal, vamos lá, escrevemos ele e fomos orar. Resumindo, gente, a vaga foi dele. O menino saiu lá daquele meio das tralhas que ficava, passou a entrar num lugar melhor, ganhando mais do que eu ganhava ainda. Eu falei, rapaz, você me passou já. Olha aí, Jesus é bom. Jesus faz essas coisas lindas, ganhando mais do que eu já ganhava e tal. E realmente aquele menino mudou de vida. Depois até ele mudou de cidade, foi para uma outra cidade, por uma proposta ainda maior de trabalho. Até eu perdi o contato com ele. Eu tenho vontade de tentar achar ele numa rede social, alguma coisa assim. E sabe o que é interessante? Toda vez que eu passava no corredor e orava aquele menino mudando de vida, sua esposa, seus filhos, a glória do Senhor, mas a alegria nossa, irmãos. Eu pude, de alguma forma, ser um instrumento que mudou a vida de alguém. Não há coisa melhor para se viver do que isso, irmãos. Ser um instrumento genuíno de Deus na vida de alguém. O pastor falava para mim no almoço hoje que Mogi tem 550 mil habitantes, certo? Deixa eu contar uma historinha para você. Uma história, uma ilustração apenas. Existia lá, isso no sul é mais comum, na época da desova, das tartarugas lá, na praia, e estava bem na época que elas estavam saindo, assim, saíam as tartaruguinhas. Então o mar estava assim, a areia, aquele trecho da areia da praia estava negro, preto, só das tartaruguinhas na desova, naquela época, saindo e tal. E a maioria delas é assim, não lembro a porcentagem agora, acho que é 90% não sobrevive, porque não consegue nem chegar na água, ou vem um predador natural, ou acontece alguma coisa. É uma porcentagem de 5 a 10% só que sobrevive, é bem pequeno, que consegue chegar e tal, de toda essa, quando vem essas desovas, E aí um menininho, uns 10 anos, passando na praia, pegou uma tartaruguinha daquela na mão, na areia, e fez assim, ó, limpou ela. Aí foi andando assim para não pisar nas outras e tal. Foi lá na água, se ajoelhou com água até assim, aqui, e ficou assim com ela na mão, para ver se ela vinha a vida, Ficou e jogava água e tal. Até que passou esse processo aí uns 30 minutos. Até que a tartaruguinha deu uma assim, fez assim. E foi, ele foi. Daqui a pouco ela foi. Passou uns 30 minutos, ele pegou lá outra, na areia da praia de novo, e fez o mesmo processo. Quando o menino voltou para a areia de novo, para pegar a terceira, tinha um cara, dono de um quiosque ali próximo e tal, ele estava só de olho naquele guri, Quando o guri pegou a terceira, ele não aguentou. Ô Piá, vem cá. Piá é um termo que fala para guri, lá no sul, lá. Ô Piá, vem cá. Vocês não acham que tu é o super-homem da tartaruga? O que é? Tu é o super-homem da tartaruga? Você está pensando que é quem? Você vai salvar a tartaruga do mundo inteiro? E o menino estava com a terceira na mão assim, olhando para ele, E o menino falou assim, tio, salvar a tartaruga do mundo todo eu não vou, mas que essa daqui eu vou conseguir, eu vou. Para essa daqui eu vou ser importante, eu vou. Talvez você não consiga salvar as 550 mil pessoas dessa cidade, mas quem sabe para alguém você consegue ser importante. Para o teu vizinho você consegue ser importante.
Para a pessoa que estuda com você, você consegue ser importante. Para um familiar seu, você consegue ser importante. Para alguém você consegue ser relevante. Porque, irmão, não tem como nós, vivendo em Cristo, passar um ano inteiro e não levar ninguém ao processo de conversão. Não levar ninguém a Cristo. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite, em nome de Jesus, porque eu quero ler um texto, se puder colocar para mim, Mateus capítulo 4, versículo 19. Se o pessoal do violão que quiser fazer aqui me ajudar aqui. E eu veio uma estratégia, os cultos que a gente tem vindo aqui, Mateus 4, 19. Esse é o convite de Jesus para nós como igreja nessa noite. Os cultos que nós temos vindo aqui na quinta-feira, eles têm sido assim desafiadores. É Mateus 4, 19. Eles têm sido desafiadores. São sempre não pregações, mas desafios. O convite de Jesus para mim e você nessa noite é esse aqui. Vamos ler juntos? No 3? 1, 2, 3. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos ler de novo para ficar bonito? Vamos lá. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero propor um desafio para você. Não há evangelho genuíno sem paixão por almas. Não é evangelho genuíno sem amor por vidas. Pastor, não sei falar. Vamos, às vezes entregar um panfleto, você sabe. Quantas coisas eu já evangelizei com um livro, com um CD, com um abraço, só convidando para ir no culto, ou só falando Jesus te ama e eu também. E às vezes foi só o suficiente, porque às vezes um abraço fala mais do que palavras, irmãos. Enquanto o grupo vai estar aqui se preparando para cantar uma canção, eu quero que você preste muita atenção em um desafio que o Espírito Santo me propôs lá atrás. E essa palavra mexeu tanto comigo, irmãos, que eu senti que eu preciso pregar ela domingo à noite na igreja e fazer o mesmo desafio. Pastor, eu vou fazer o mesmo desafio domingo à noite lá. Mesma palavra, mesmo tudo. Eu entendi e eu daqui eu vou direto para Chapecó, e se bobear eu vou fazer lá também. Quando vem um manto para a semana inteira assim, eu entendi o propósito da semana. Eu quero propor algo para você, e só vai vir na frente quem tiver a coragem e o propósito de fazer isso. Durante 7 dias, a partir de amanhã, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e até quarta da semana que vem, você vai fazer um compromisso no altar de todo dia falar pelo menos de Jesus para uma pessoa. Quem? Não interessa, nem gruda na rua. Ô, irmão, você conhece Jesus? Não. Deixa eu falar para você, ele é bom demais, ele te ama, eu também. Só queria falar isso. Pastor, eu não sou cara de pau assim não, mas Deus vai te dar graça, irmão. No trem, quem pega o trem, no trabalho, ou vai pegar um livro seu particular, ou alguma coisa, um CD, irmão, eu quero dizer que eu estou orando por você, eu e a minha casa, quero te dar um presente, quero dizer que Jesus te ama, e está aqui um presente. Você vai fazer isso por 7 dias, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quarta da semana que vem. E você vai gerar um hábito para falar de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Alguns de vocês vão ter experiências que nunca tiveram com Deus essa semana. Porque daqui a pouco vocês vão parar alguém na rua, vai chegar no trabalho, o cara vai abrir o coração para você, daqui a pouco vai grudar no teu pescoço, você vai ter experiências, quem sabe com anos de conversão você nunca teve. Ou você vai ligar para alguém, você vai orar naquele dia,
Cara, um amigo antigo que você não fala há muito tempo, você tem o WhatsApp dele ali, cara, me lembrei de você nesse dia, quero dizer que Deus te ama, cara, que eu estou orando pela sua vida. Alguém, pelo menos uma pessoa por dia, você vai fazer um compromisso de falar nos próximos 7 dias. E eu quero acreditar de todo o meu coração que algumas pessoas serão tão inundadas por isso, que não vai ficar só nos 7 dias, vai ser mais. Porque o Senhor os chama nessa noite para vocês serem pescadores de homens. Não adianta só profecia, não adianta só reteté, não adianta só revelação. Tudo isso é bom, tudo isso é válido, se não tiver salvação de almas. Não adianta o teu ministério alcançar patamares extraordinários se não houver uma fome por almas. Eu sei que alguns têm a veia de evangelista, então isso se acentua um pouco mais. Mas independente se você é no mestrado, se você é num outro ministério que Deus flui você, não importa, todos nós fomos chamados para cumprir o ID. Isso é para todos. E você que topa nessa noite fazer esse desafio, é um desafio de 7 dias. Você vai vir no altar aqui essa noite, saia do seu lugar e venha até o altar. Você vai fazer um desafio de falar de Jesus durante 7 dias. O pessoal está no louvor, se quiser também, pode ficar aí onde está, mas você vai só levantar a mão e vai orar junto com a gente. Durante 7 dias você vai, a partir de amanhã, e tem que ser antes de você dormir, até o findar do dia, até o último instante, você vai encontrar alguém, você vai falar do amor de Jesus para alguém. Vai haver muitas conversões nesses 7 dias. Vai haver muitas vidas e almas rendidas aos pés de Jesus nesses 7 dias. Vai ser um tempo extraordinário. Deus vai te dar estratégia todos os dias, tá? Ou pelo WhatsApp, ou pessoalmente, ou alguns que Deus vai mandar vocês barrar na rua e falar de Jesus. Feche teus olhos, querido. Obrigado, Jesus. Isso, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Que a tua presença nos alcance nesses dias. Nos fortalece. Usa-nos, Senhor, para louvor da tua glória. A todos nós como igreja.